Romanos capítulo de número 8, verso de número 19, o tema da mensagem que eu quero tratar com vocês aqui hoje é uma vida de verdade. Diga, uma vida de verdade. Romanos capítulo 8, verso 19, coloca aqui na tela para a gente, por favor. Vamos lá. Vocês estão me trollando hoje aqui, hein, mano? Vamos lá. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha aqui para mim. Nós temos dois povos distintos nesse texto. Nós temos a natureza criada, a criação, e nós temos os filhos de Deus. Provavelmente você já ouviu falar, uma tia, avó, alguém ao seu entorno disse, todo mundo é filho de... O que é uma mentira. Porque não é todo mundo que é filho de Deus. A Bíblia não diz que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é criação de Deus. Todo ser humano, tudo que existe foi feito por Deus. Pastor, quem é filho de Deus? A Bíblia diz em João capítulo 1, verso de número 12, que todo aquele que creu e recebeu Jesus, a este foi dado o direito de se tornar um filho de Deus. Em João capítulo 3, Jesus está discutindo com Nicodemos algumas coisas sobre o reino de Deus, e ele diz que quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então nós precisamos entender que aqui nesse auditório, nós podemos ter aqui nesse momento, filhos e não filhos. Filhos e outros que são apenas criação. Então nós temos dois grupos diferentes na terra. Aqueles que creram em Jesus e o receberam como seu Senhor e Salvador, nasceram de novo espiritualmente e passaram a ser filhos de Deus. Mas aqueles que ainda não fizeram, como que é, pastor? Romanos 10 diz, se você crer no seu coração e confessar com a tua boca que Ele é o seu Senhor e Salvador, então você será salvo. É bem simples. É crer. A fé te traz um novo nascimento e isso te faz um filho de Deus. E esse texto traz para a gente então uma diferença sobre esses grupos. A palavra criação no original, no grego, é a palavra ktisis, que significa ato de criar, de formar, ou seja, é alguém que foi formado, criado. A palavra filhos nesse texto é a palavra huios, que nós conhecemos um tempo atrás, quando o bispo nos trouxe esse ensinamento, que é um filho maduro, mas ela traz para a gente essa ideia de filho. Então eu não vou me apegar a essa questão de filho imaturo ou maduro, mas a questão de filho. E o que é um filho? É alguém que foi gerado, é alguém que é um herdeiro, um nascido de um pai e de uma mãe. Amém? Até aqui? Sim ou não? Então vamos lá. O texto diz que a natureza criada, ou seja, a criação, o ktisis, aguarda com grande expectativa. E agora a gente precisa entender o que é expectativa. Uma palavra que muitas vezes a gente usa sem ter ideia do seu significado. E que hoje eu quero trazer aqui para vocês esse ensinamento de que essa palavra expectativa não tem nada a ver comigo e com você, que somos filhos de Deus. Porque o texto diz, a criação aguarda com expectativa. O que são expectativas? Expectativas são histórias criadas na nossa cabeça, influenciadas pelas nossas emoções. Então, a expectativa, ela é emocional. Anota isso daí. Expectativa é emocional.
São histórias que a gente vai criando. Então, por exemplo, a menina que está sonhando com o príncipe encantado. Ela vê o cara novo chegando na igreja. E aí ela olha. E ela fica já criando histórias. E ela já está vendo ele entrando com ela no restaurante, puxando a cadeira, abrindo a porta do carro. Ela sonha com o príncipe encantado. Tinha um comercial de TV antigo, eu vi no YouTube. Essas coisas antigas eu vejo no YouTube, não é porque eu sou velho. E aí era um cara bonitão vindo de bicicleta, assim, ó. Bonitão vindo de bicicleta. E aí duas moças assim, olhando assim, caraca, que bonito. Aí de repente o que o cara faz? Soca o dedão no nariz, assim, ó. Faz a bolinha. Então o que são expectativas? São histórias que a gente vai criando dentro da cabeça. É uma criança que está chegando perto do aniversário dela, e ela começa a sonhar, o menino começa a sonhar, o que é que meu pai vai me dar, o que é que minha mãe vai me dar, e começa a criar expectativas. Ninguém disse nada, é apenas expectativas que ele começou a criar. E aí ele vê aquela caixa, e ele acha, é o Play 5, e quando ele abre, tem uma calça jeans, uma camiseta e uma blusa. Expectativas. É, por exemplo, como a torcida do Palmeiras quando viajou para os Estados Unidos para o Mundial de Clubes. O que eles esperavam? Nós vamos voltar para o Brasil com a taça do Mundial de Clubes. Expectativas, pura ilusão emocional. E eles vão precisar continuar insistindo que 51 foi um título mundial, enquanto todo mundo sabe que 51 é pinga. São expectativas, histórias criadas por emoções. Quem está entendendo o que é expectativa? Então a Bíblia diz que a criação aguarda com grande expectativa. Então é a criação tem expectativas. Pastor, se a criação vive por expectativas, e muitas vezes nós falamos, né? Aumente as suas expectativas para este culto. Está errado. Aumente as suas expectativas para o acampamento. Está errado. Aumente as suas expectativas para aquilo que Deus vai fazer. Está errado. Porque Deus não responde a expectativas. Porque expectativas são histórias criadas pelas nossas emoções. Pastor, se eu não vivo por expectativa, então, como eu devo viver? Romanos capítulo 1, verso 17. Volta algumas páginas. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é como está escrito. No 3 a gente lê junto e com força. 1, 2, 3. O justo viverá pela fé. De novo, só vocês no 3. 1, 2, 3. Nós somos o povo de Deus, e o povo de Deus não vive por expectativas emocionais, nós vivemos pela fé. Segura na mão da pessoa que está do seu lado e diz assim: nós não vivemos por expectativas, nós vivemos por fé. Diga, não é pelo que você imaginou, é pela fé na palavra de Deus. Aleluia! Uma vida de verdade é uma vida vivida pela fé. Romanos capítulo 12, verso de número 2, um texto muito conhecido. Vamos lá, MTI. Romanos 12, verso número 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O mundo tem um padrão. O mundo tem um formato, o mundo vive por expectativas, e o que a Bíblia está nos ensinando? O que é do mundo não serve para nós. Existe um formato de Deus na tua vida, o problema é que tem crente tentando se encaixar na forma do mundo.
e a forma do mundo não serve para você. O que é uma forma? É algo que define um formato. Então, você faz aquele pudim naquela forma que tem um furo. Ele formou, ele deu formato àquele pudim, aquele bolo, aquela coisa boa. Ele deu uma forma. E o apóstolo Paulo está dizendo, não se amoldem ao padrão desse mundo, porque o padrão desse mundo não serve para vocês. Não vivam com expectativas. Tem coisas que são do mundo, podem até parecer boas, mas não serve para mim, não serve para você. Então como eu devo viver? Põe o texto aí para a gente de novo, por favor. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Anota aí, resistir ao mundo, render-se a Deus. Como que nós vivemos? Resistindo ao mundo. Eu vou te falar uma palavra que até, nos dias de hoje, você fala ela, você é cancelado. Você tem que ser intolerante às coisas deste mundo. Resistir ao mundo e se submeter a Deus. Tiago capítulo 4, verso 7. Tiago 4, verso 7, vai por aqui? Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Então, como que nós devemos viver? Resistindo ao diabo, às coisas deste mundo, e se submetendo a Deus. O problema é que tem gente invertendo. Se submete a tudo que o mundo oferece e resiste àquilo que Deus fala. Olha o silêncio da morte agora. Como viver uma vida verdadeira? Primeiro, anota aí. Uma vida verdadeira requer obediência. Uma vida verdadeira requer obediência. Vai comigo. Pega a sua Bíblia aí, abre lá em Jonas. Eita, que agora eu quero ver quem é crente, para abrir em Jonas. Se te ajuda, é próximo de Naum. Pertinho assim. Se não ajudou, acha Obadias. Jonas capítulo de número 1, vamos fazer uma leitura aqui, até o verso 15, amém? Vamos lá, presta atenção na história. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Verso 4, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu,
adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejas. 15. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e comprometeram por meio de votos. 17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Eu quero que você perceba alguns detalhes desse texto. A Bíblia diz que Jonas recebe um chamado, diga chamado, para que ele fosse até a cidade de Nínive e pregasse contra aquela cidade que estava pecando contra o Senhor. Jonas, conhecendo o coração de Deus, revoltado, sabendo que Deus provavelmente perdoaria aquele povo se eles se arrependessem, que é o que acontece na história. Então Jonas não queria que Deus perdoasse, Jonas queria que Deus trouxesse juízo, que Jonas acabasse com Nínive. Nínive era uma cidade de um povo cruel, que muito provável tinha matado, maltratado, espancado pessoas que Jonas conhecia. E Jonas não queria que eles recebessem o perdão, Jonas queria que eles recebessem o juízo. Jonas se revolta com Deus e diz: eu não vou pregar para esse povo. Jonas decide então fugir. E agora percebe comigo, o texto que nós lemos diz que Jonas desceu até Jope. Diga, desceu. Jonas encontra ali um lugar para comprar a passagem do seu navio. Jonas deve ter até pensado assim, imagina Jonas indo no caminho: se tiver a passagem, ali aonde vende passagem, se tiver passagem, é a resposta de Deus, então é Deus confirmando que eu tenho que ir mesmo, né? Que eu tenho que fugir para Tarsis. Conhece gente assim? Né? Se amanhã o sol brilhar, se for dia, é resposta de Deus. Aí ele chega lá no lugar que vende passagem, tinha passagem, comprou a passagem. Ele entrou no navio, olha, deu tudo certo, é Deus. Aí a Bíblia diz, tem um outro detalhe, que Jonas desceu ao porão do navio, diga, desceu. Uma forte tempestade vem, Jonas percebe, acho que não era do jeito que eu estava pensando. Os caras falam assim: não, vamos fazer um sorteio para ver quem é o culpado desse negócio aqui. Vai fazer o sorteio, quem que é o sorteado? Quem que é o sorteado? Jonas. Irmão, o que você fez? Você é louco, filho? Não, eu sou hebreu, eu estou fugindo do Senhor. Nós vai tudo deitar sem sono por tua culpa. Imagina só, o cara lá está lá no navio, trabalhando de boa. Aí ele ouve, a culpa de Jonas. Eu já chegava a boca aberta, você é loucão? O que é? Os caras ainda têm temor, eles ainda oram, falam com Deus. No fim é o seguinte, tem que jogar Jonas no mar. Então Jonas desce a Jope, desce para o porão, agora ele desce para o mar. E a Bíblia diz que um grande peixe engole Jonas. Grandes peixes normalmente vivem nas partes mais profundas dos mares.
E agora Jonas desceu para Jope, desceu para o porão, desceu para o mar, e agora está no mais fundo da vida dele. Segura na mão da pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: quanto mais você fugir de Deus, mais você vai se afundar na vida. Viver em desobediência à palavra de Deus é viver uma vida mentirosa. Jonas criou expectativas. Vou para Tarsis, vou abrir um ponto de pregação lá. Esse negócio de pregar em Nínive não vai rolar. Vou para Tarsis, vou cumprir meu chamado lá, vou fazer o que eu quiser. Deus falou para eu pregar para Nínive, mas eu acho que é melhor ir lá em Tarsis. Ele foi criando expectativas: eu vou comprar passagem, vai dar tudo certo, eu vou entrar no navio, vou chegar lá, vai ter gente legal, vai ter gente boa. Ele foi criando expectativas. Mas a nossa vida não é guiada por expectativas, nossa vida é por fé na palavra de Deus, e Deus havia dado uma palavra para Jonas. Se você está vivendo de acordo com a palavra de Deus, a sua vida é uma verdade. Se você não está vivendo de acordo com a palavra de Deus, você está vivendo uma vida mentirosa. Segundo, para viver uma vida de verdade é necessário renúncia. Anota aí. Para viver uma vida de verdade é necessário renúncia. Mateus capítulo 4, verso de número 18. Mateus 4, verso 18. Diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, deixaram as suas redes e o seguiram. Essa é a história do chamado de Pedro, um pouco mais resumida. Está lá, você conhece a história. Quem era Pedro antes de Jesus? Um cara que vivia por expectativas. Como que estava a vida de Pedro? Pedro era um pecador, Pedro era um frustrado, derrotado, endividado. Já assistiu The Chosen? Pedro está desesperado para pagar as contas, velho. Pedro trabalha a noite toda e não tem resultado nenhum. Esse é o Pedro antes de Jesus, apenas como uma criação, vivendo como um ser humano qualquer, com expectativas emocionais. Mas como que é a vida de Pedro depois de Jesus? Cadê os filhos de Deus aqui? Cadê os filhos de Deus? Como que é a vida de um filho de Deus? A Bíblia diz em Atos capítulo 2, que Pedro está pregando, e 3.000 pessoas se convertem a Jesus. A Bíblia diz em Atos capítulo 3, que Pedro está indo ao lugar da oração, ele ora, e um homem paralítico volta a andar. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, que Pedro prega, e 5.000 homens, apenas homens, fora mulheres e crianças, se convertem a Jesus. A Bíblia diz em Atos capítulo 10, que Pedro entra na casa de Cornélio, um gentil, e a família, os amigos todos, são batizados no Espírito Santo. Quem é Pedro antes de Jesus? Um cara frustrado, condenado, pecador, sem expectativa nenhuma de vida. Quem é Pedro depois de Jesus? É um cara vivendo o resultado da palavra de Deus, que é vivida pela fé. Pedro renunciou uma vida mentirosa para viver uma vida verdadeira. Pedro renunciou uma vida de pecado para viver uma vida de santidade. Pedro renunciou os sonhos dele para viver os sonhos de Deus. Pedro renunciou os planos dele para viver os planos de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado hoje e diz para ela o que você precisa renunciar hoje. Você já parou para pensar que pode ser que o que você está fazendo não está dando certo, porque não é o plano de Deus para a tua vida? Você já parou para pensar que você está enxugando gelo, que a coisa não está fluindo? E você está apegado a isso, não quer largar de jeito nenhum? Quando Deus está falando para você, não é isso que eu tenho para a tua vida.
Jesus chamou Pedro, ele falou assim: olha, não foi para isso que eu te fiz, não é para pescar peixe, é para pescar gente. Pedro nunca fez uma pescaria de 3.000 peixes, mas Pedro prega e 3.000 pessoas se convertem. Oh, aleluia. Terceiro, uma vida de verdade requer fé. Requer fé. Todas as suas frustrações são frutos das suas expectativas. A expectativa é a semente da frustração. Toda vez que você se frustrou, é porque você criou expectativas. Não foi Deus, foi você. Ai, que Deus não fez, mas Deus nunca falou que ia fazer. Você criou expectativas, porque quando Deus fala, Deus faz. Atos capítulo 3. Meu Deus, já é essa hora? Não. Não pode. Vou ter que cortar pela metade aqui, a gente continua depois. Atos capítulo 3. Verso 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas. Verso 3. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou com atenção para ele, esperando receber deles alguma coisa. Mas no verso 6 diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé, e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quais eram as expectativas desse homem? Receber esmolas. Todos os dias ele era colocado na porta do templo para pedir esmola. Então, todo dia vinha alguém, jogava uma moeda, e era a moeda do almoço, a moeda da janta. Aí tinha dia que tinha um almoço, no outro dia não tinha um almoço, aí tinha janta. Ele tinha assim uma vida. Qual que era a expectativa dele? Viver de esmolas. Aí ele vê Pedro e João chegando, e qual que era a expectativa dele? É mais um que vai me dar esmola. Aí Pedro pega e fala: olha para mim. Eu estou olhando, e aí? Olha, vai me dar esmola? Aí Pedro pega e fala: não tenho prata, não tenho ouro. Então passa, deixa o próximo. Mas o que tenho, te dou. Qual que era a expectativa daquele homem? Receber esmola. A vida toda recebendo esmola. Mudou alguma coisa na vida dele? Ele recebia esmola, por maior que fosse. Imagina alguém muito generoso. Hoje está aqui, Ia passar um tempo, a esmola ia acabar e aquele homem ia precisar de novo. Isso é o assistencialismo, né? Te dou no limite para você viver. É a esmola. Mas Deus tinha um plano diferente para aquele dia. Aquele homem esperava receber esmola, mas Deus queria transformar a vida dele. Talvez você entrou aqui hoje cheio de expectativas. Não, pastor, que isso? Eu vou continuar essa mensagem numa outra oportunidade. Mas para eu finalizar, talvez as suas expectativas era de uma esmola num relacionamento, alguém que me desse um pouquinho de carinho, de uma esmola de um emprego qualquer, só para eu poder sobreviver. Você chegou aqui, e acontece muito,
A gente teve integração hoje no nosso Ministério de Jovens. Depois eu tenho uma conversa individual com cada um. E muitas vezes eu pergunto, por que você quer entrar no ministério? Ah, porque eu quero conhecer mais gente. É esmola. Eu quero me relacionar com alguém, eu quero uma amizade, eu estou carente aí, eu preciso conhecer alguém. Esmola. Deus não tem esmola para você. Deus tem mudança de vida. O diabo se aproveita das suas expectativas. Porque o diabo, ele pega o que Deus fez e pirateia. Há uns 15 anos atrás, você andava pelas ruas de Suzano aqui, e ficavam os caras na calçada. O filme estava no cinema ainda e eles estavam vendendo os DVD pirata. Já comprou? Aí você chegava na tua casa, colocava, aí tinha uma pessoa passando assim na frente da tela, assim. O áudio terrível. Dava para assistir? Dava. A experiência era a mesma? É isso que o diabo faz com relacionamento. É isso que o diabo faz com alegria, com sexo. Ele te dá uma versão piorada, degradada daquilo que Deus criou. Limitada. É uma esmola para que você não viva uma vida de verdade, mas viva uma vida medíocre. Deus hoje está te chamando para viver uma vida de verdade. Pega a tua Bíblia, abre o Salmo 139. Fica de pé. A gente continua essa conversa outro dia. Aleluia. Verso de número 16. Oh Espírito Santo. E kalamanaya shokandarabadarabashi. E namanaya shondirimanaya sore cantaramasho. Salmo 139, verso de número 16, diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que Deus escreveu todos os seus dias aqui, nesse livro. Tua história está aqui. Aquilo que é para você viver está aqui. Mas o que o diabo faz? Deus vai e entrega para você a sua história. Aqui está escrito como é ser a sua saúde, seus relacionamentos, sua vida, sua família, suas finanças, seu chamado, seu ministério. Toda a verdade de Deus para a sua vida está aqui. Mas o diabo vem e toma. De alguma forma. Armadilhas. Coisas que ele vai criando no caminho. E ele te entrega um livro em branco. E diz assim: o que você acha de você escrever a sua história? Parece bonito, parece legal. Eu estou escrevendo a minha história. E aí todas as suas histórias agora vão sendo escritas como? Por expectativas. Porque se você não tem o livro da fé, você não tem fé, então você não vive pela fé. E aí, relacionamentos são por expectativas. E aí, as finanças são por expectativas, a saúde é por expectativa. Em algum momento você se vê igual Jonas, no fundo do mar, clamando um socorro a Deus. Mas o bom
é que Jesus é tão gracioso, que por alguma forma, e com cada um tem a sua experiência, mas Ele faz com que esse livro seja devolvido a nós. Comigo foi um corte de cabelo. Um corte de cabelo que me alcançou. Eu não sei como foi, se você nasceu na igreja, se não, mas de alguma forma chega de volta até nós. E a nossa história é restaurada. O problema é que às vezes tem gente que está querendo trazer um equilíbrio. E aí ele quer viver assim, ó. Em uma mão, o livro da história dele, com as expectativas. Na outra, com a fé, com a palavra de Deus. E tá assim, como que eu vou viver? Um pouco eu vivo com minhas expectativas, um pouco eu vivo com a fé. E também não dá certo. O que a gente precisa fazer de verdade é renunciar de uma vez por todas as nossas expectativas. Aquilo que a gente um dia pensou que ia viver. Influenciado pelas nossas emoções, pelas nossas frustrações, pelos abusos que a gente sofreu na vida, tudo isso trouxe para a gente histórias na cabeça, histórias. Mas hoje é dia da gente dizer assim: Senhor, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, já não é mais a minha vida, mas é a tua vida. Porque uma vida de verdade a gente só encontra em Jesus. Tem gente procurando vida de verdade na droga, no sexo. Tem gente procurando vida de verdade no Instagram. E meu irmão, eu acho que isso é tão óbvio que tudo que está ali é mentira. Vida de verdade a gente só encontra em Jesus. Eu quero te convidar a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos aqui hoje. Abençoo eles. Senhor, nós cremos no Senhor, cremos em Ti, e lançamos fora hoje todas as nossas expectativas. Lançamos fora hoje toda a história que nós tentamos escrever, e declaramos que a partir de hoje queremos ver a tua história, a tua vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. A tua palavra diz, Senhor, que nós fomos salvos, resgatados da nossa antiga maneira de viver. A tua palavra diz para nos despirmos do velho homem e nos revestirmos do novo homem. E é isso que nós queremos fazer hoje aqui, Jesus. Colocamos a nossa vida em tuas mãos. Pedimos a Ti, conduza-nos, Senhor. Conduza-nos, Senhor. Queremos viver a Tua vontade. Queremos viver a Tua vontade. Se você crê, diga amém. Vamos cantar essa canção.